Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Cumprimento a todos e a todas que nos acompanham pelos meios de comunicação e um cumprimento especial a todos e a todas que nos honram com suas presenças aqui na Assembleia. Estamos aqui com professores, funcionários de escola, estamos aqui com estudantes, estamos aqui com lideranças de várias instituições, acompanhando esse debate que já vem de algum tempo. É um debate importante. Nós aprovamos na Constituição de 88 o capítulo da educação. O capítulo da educação, ele determinou que o Estado brasileiro fizesse a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que determinou que se fizéssemos o Plano Nacional de Educação, e temos a felicidade de ter o deputado Ângelo Vagnoni, que foi o relator do Plano Estadual de Educação e que acompanha esta sessão das galerias, que foi deputado estadual aqui, foi deputado federal e fez muito bonito, como relator do plano na Câmara. Nós temos também o Plano Estadual de Educação que aprovamos aqui nesta Assembleia, com 20 metas. Nós temos as normas emanadas do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação. E os municípios que têm também Sistema Municipal de Educação, também tem Conselho Municipal de Educação e também aprovam normas para a educação no âmbito do município. Então, a educação no Brasil tem toda uma hierarquia que começa pela Constituição, passando pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é aprovada lá em 96, a LDB em 88, e o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014. E aqui o Plano Estadual de Educação aprovado em 2015. E aqui aprovado por unanimidade. Então, todas essas normas combinadas entre si garante ao estudante o direito de liberdade para aprender. Garante ao professor a liberdade de ensinar. Garante ao professor a liberdade de pensamento, de difundir o pensamento. Garante ao professor a liberdade de debater as várias concepções pedagógicas. Garante o professor de fazer com que o estudante tenha a compreensão da sociedade onde ele vive. Garante ao professor todas as condições para desempenhar o papel que é fundamental para a formação do ser humano. Então é importante que a gente diga que este projeto, que tem a frase Escola Sem Partido, ele, na verdade, ele quer patrulhar o trabalho do professor, quer patrulhar este estudante, quer tolher a liberdade do estudante e do professor. Não é um projeto que vai contribuir para melhorar a aprendizagem. Não é um projeto que vai ampliar o número de alunos em sala de aula, que vai garantir que as nossas escolas tenham as condições mínimas para funcionar. Não é. É um projeto que nasceu de um debate, de uma advocacia.
Deputado, Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente. Está lá na minha mesa. Então, é um debate que começou lá no estado de São Paulo, com um advogado, que é o Miguel Najib, e ele, isso em 2004, intitulou esse movimento de Escola Sem Partido. E 10 anos depois, o Flávio Bolsonaro, esse senador que agora está sendo questionado, todo dia está na mídia, esse senador era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então ele encomendou ao Miguel Najib que construísse o projeto, e foi o primeiro projeto construído no Brasil e protocolado em uma Assembleia Legislativa. Foi pelo Flávio Bolsonaro. O segundo projeto, no mesmo ano de 2014, foi protocolado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pelo irmão do Flávio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro. Depois, deputados de outros estados passaram a copiar. Vereadores de alguns municípios passaram a copiar. E aí, a sociedade passou a debater. Porque, na verdade, ele é um falso debate. Quando usa a frase escola sem partido, para as pessoas que não leram o projeto e não acompanham lá no Facebook o Escola Sem Partido, não tem a compreensão. Ela fala assim, claro que na escola não é lugar para ficar difundindo partidos políticos. Só que não é isto que o projeto pretende. Não é isto. O projeto, ele pega parte da Constituição, aquilo que todo mundo concorda, e exclui parte da Constituição. Faz uma mistura daquilo que a gente não concorda com aquilo que é importante para a educação. E qual que é o fundamento? Qual que é a ideia fundante desse projeto? É que o professor não pode ser educador. Eles fundamentam o projeto nesta ideia de que o professor tem que ser um mero repassador, reprodutor do conhecimento. Ele só pode reproduzir o conhecimento. Ele não pode construir com os alunos o conhecimento. Não pode construir. Ele não pode despertar a curiosidade deste aluno. Não pode. Porque ele fica um mero transmissor do conhecimento já produzido por outros. Isto é um prejuízo enorme. A ideia de que o Estado, o professor, não pode educar, é só a família que pode educar, e que o professor é um mero transmissor de conhecimento, isso é uma ideia ultrapassada, já vencida no mundo todo, e que foi resgatada por esse advogado de São Paulo, e que foi acolhida por alguns políticos, como o primeiro, o Flávio Bolsonaro, acolhida pelo segundo, filho do Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro. Mas também foi acolhido por alguns atores. O Frota, por exemplo, é o embaixador lá na Câmara dos Deputados desse projeto. Foi ele que pediu ao ministro e o ministro concedeu uma audiência para ele, mesmo antes de ser deputado, ele como ator, e vocês sabem que ele era ator pornô,
Ele se tornou embaixador, o grande crítico dos professores no Brasil, o grande crítico da nossa educação. E ele agora, eleito deputado federal, está lá na Câmara para defender que o projeto seja aprovado na Câmara. Veja que alguns políticos, como Frota, está à frente desse projeto. Geralmente são aqueles agressivos, que usam as redes sociais para agredir os outros que pensam diferente, que usam as tribunas nos parlamentos para ofender, para provocar, para ver se alguém perde a paciência com eles. Eles que querem ensinar os professores nas escolas a ensinar. Então, veja o que diz o Ministério Público do Estado do Paraná. E não é um ministro, um procurador isolado, porque tem procurador isolado. Não é um procurador isolado, é o conjunto do Ministério Público. Vem assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sforgia. Vem assinado por ele dizendo que isso é um absurdo, que esse projeto é inconstitucional, que não deveria nem tramitar, quanto mais ser apreciado e aprovado. Aqui é o Ministério Público do Estado do Paraná. Aqui tem a nota técnica e o parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, dizendo que esse projeto é inconstitucional. E além de inconstitucional, ele vai ser um atraso para a educação do Estado do Paraná. E é por unanimidade. E o Conselho Estadual de Educação é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, não é órgão de partido nenhum. Aí nós encontramos também o Ministério Público Federal no Brasil dizendo não, esse projeto é inconstitucional, não pode prosperar porque ele vai atrapalhar a aprendizagem dos estudantes. O Ministério Público Federal não é um procurador isolado, é da lavra da Procuradora-Geral da República. No Brasil, o parecer encaminhado ao Supremo dizendo não a esse projeto. Aqui temos o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, unanimidade, aprofundou o tema, dizendo que é um absurdo, na forma e no conteúdo, é inconstitucional, e no mérito também, prejudica a educação pública. A OAB não é partido, não é de esquerda nem de direita, assim como o Ministério Público não é. O Conselho Regional aqui do Estado de Psicologia analisou o projeto e parecer unânime contrário, dizendo que não pode. Isto atrapalha o psicológico do trabalhador, professor e do aluno, do estudante. Afeta psicologicamente a comunidade escolar inteira. Não faz bem. Um projeto como esse faz mal. Também nós temos a decisão já proferida no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal já suspendeu a lei aprovada em Alagoas, que foi o único estado, o primeiro estado a aprovar. Já está suspensa. Vários estados no Brasil, vários municípios,
que tiveram leis aprovadas já foram suspensas. E aqui em Curitiba, sequer tramitou na Câmara de Vereadores, porque a Justiça do Estado suspendeu a tramitação. Então, é um projeto que a gente não pode respaldar, porque ele contraria a Constituição. Vai contrariar a Constituição? Aqui, olha, gente, Constituição, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. Então veja, a nossa Constituição, ela é repetida na LDB, que é repetida no Plano Nacional de Educação, que é repetida aqui no Plano Estadual de Educação, lei aprovada por unanimidade em 2014 nesta Assembleia. Então nós estamos assistindo um grupo de políticos no Brasil tratando os professores como aqueles que estão acabando com as famílias. Mas isso é mentira. Um grupo de políticos que estão atacando os professores, dizendo que os professores estão manipulando os estudantes. Isso também é mentira. Um grupo de políticos que alardeiam pelo Brasil afora que os professores são malvados e que os alunos precisam de proteção deles, com projetos como este, para proteger os estudantes, porque os professores estão fazendo maldades, estão transformando alunos em comunistas, estão transformando alunos em socialistas, estão transformando alunos, mudando a orientação sexual dos alunos, dos estudantes. Isso é mentira. Não há nenhuma escola no estado do Paraná com professores fazendo o que estão denunciando alguns políticos, que estão fazendo barbaridades contra os nossos estudantes inocentes. Qual escola no Paraná tem algum professor fazendo maldade contra os nossos estudantes? Se você sabe, não denunciou no lugar devido, se acovardou, está cometendo um crime. Se você sabe onde tem uma escola no Paraná com algum professor ou professora que está abusando dos estudantes, e você não denunciou, se acovardou, você cometeu crime. Então não é verdade. Aí estão com uma fixação contra os professores e professoras no nosso estado, no nosso país. Quando as escolas, ainda várias delas não têm energia elétrica. Quando estudantes não têm transporte escolar garantido, têm que levantar de madrugada e mesmo assim não conseguem acessar a escola. Quando nós temos escolas que não têm biblioteca, não têm laboratório, temos escolas que funcionam em barracões emprestados, muitas vezes pavilhões de igreja. Temos escolas que chove dentro. Temos universidade que o teto está caindo em cima dos alunos, está interditada. Temos escolas aqui no Paraná
que não consegue professor habilitado. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Para concluir, senhor presidente, tem escolas que não têm professores habilitados para várias disciplinas. E nós não encontramos professores, porque vários jovens não querem ser professor, porque as condições para trabalhar estão difíceis no Brasil. O salário é o menor pago no Poder Executivo. A carga horária de trabalho é excessiva. Os nossos professores e professoras são heróis, são heroínas. Que faz a educação acontecer, junto com os funcionários de escola, com a comunidade escolar, fazendo festa junina, fazendo quermesse, fazendo rifa. Faz a escola funcionar com o governo. Muitas vezes sem governo. E muitas vezes apesar do governo que tem. Apesar de políticos que incomodam as escolas.